Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Grupo Somos. Você deve estar estranhando o local que eu estou hoje, a gente geralmente não começa a gravar por aqui, mas o motivo é muito especial, você já vai entender. Esse episódio que vai começar agora, nós gravamos no início do projeto e nós tivemos alguns problemas técnicos na imagem, apesar do som estar perfeito. A gente não poderia deixar de compartilhar com vocês a riqueza desse encontro. O nosso convidado compartilhou conosco a sua história, inspiração, motivação. E eu estou com ele aqui, é por isso que eu vim aqui. O nosso convidado é o famosíssimo Luiz Alves e ele vai dar um recado especial para você que vai acompanhar esse episódio. Vou te falar, Luiz. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tá? Pessoal, então, como o Gilson falou, nós tivemos algumas interrupções na imagem, mas acontece que é o seguinte, eu sou feio mesmo, então não tem problema, mas o áudio tá muito legal, a experiência tá muito legal. Então é o seguinte, se vocês não quiserem ser incomodados com as interrupções dos vídeos, que ele paralisa de vez em quando, é só fechar os olhos, tá? E escutar a história da minha vida, parte da história dela, as coisas que nós conversamos. É um bate-papo muito legal, foi um bate-papo muito... Eu revi momentos da minha história e foi um bate-papo muito rico, informal. Então é o seguinte, pessoal, deleite-se, né? E à medida que vocês forem escutando o nosso bate-papo, se perguntem, quem são vocês? Vocês se conhecem? Tá bom? Boa sorte, aproveitem e qualquer coisa a gente está à disposição aí, o Gilson, tá? Vem visitar o CCO, um grande abraço para vocês, tá bom? Luiz. Mensagem de Gilson e Luiz Alves para vocês nesse início de 2021. Um abração para vocês, tchau, tchau. Obrigado, Luiz, e então fica agora com o episódio. O título desse encontro hoje é uma pergunta que eu gostaria que você tentasse responder agora. Você se conhece? Talvez uma das perguntas mais difíceis que a gente tenha que responder seja essa. E o objetivo desse encontro hoje, nós trouxemos aqui um convidado para falar exatamente sobre isso. Quais são os caminhos que a gente tem que trilhar para buscar dentro de si mesmo essa resposta? Lembrando você que o Grupo Somos segue na sua missão de levar valores, levar bate-papos gostosos através dessa ferramenta tecnológica. E você pode nos dar um feedback do que você está achando dos episódios, também entrar em contato conosco através do nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo, gruposomos@metroce.com.br, sugerindo pautas, convidados. Esse trabalho é feito junto com você. Agora, fique com o episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo Somos. Essa iniciativa que segue firme no propósito de levar até você insights, inspiração e muita conversa boa, que é o que a gente sabe fazer, reunir as pessoas para um bom bate-papo. E hoje nós temos um tema mais que especial. E a gente começou aí nos últimos encontros uma nova dinâmica de abertura, eu com os anfitriões, e hoje, olha, 2 anfitriões aqui de peso comigo. Acho que a sua conexão vai ficar instável. Você que está assistindo esse vídeo aí, talvez a conexão trema um pouco, porque é muita história, né? Junto comigo aqui hoje. Mas a minha deixa, já vou passar para eles fazer a deixa deles, para você já ir se preparando para o que vai ter aqui hoje é autoconhecimento para dentro, felicidade para fora. Vicentini, meu amigo, seja bem-vindo. Bom, é um grande prazer estar aqui. E dentro dessa questão, cara, eu posso, desse tema que é hoje, o que eu vou dizer é o seguinte: doeu muito descobrir que eu não me conhecia muito bem, sabe? Foi meio difícil, mas a partir do momento que eu comecei a ter coragem para olhar para dentro, a angústia começou a sair e eu fiquei mais feliz, cara. Comecei a olhar as pessoas com muito mais tranquilidade. Isso é o que eu tenho que compartilhar para todo mundo. Muito bom, muito bom. Vocês já estão percebendo aí que o tema hoje aqui promete, hein? E Vicentini, hoje conosco nessa bancada, o mais esperado dos anfitriões aqui presente, ele que é um dos idealizadores do Grupo Somos, sócio fundador dessa iniciativa, José Kenshite. Seja bem-vindo, meu irmão. Poxa, obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês.
E o tema que já foi anunciado aí, autoconhecimento, é algo que, sinceramente falando, eu preciso só comentar que ocorreu um incidente comigo em 2001, né? 47 anos de idade, eu tive um infarto, fiquei 7 dias na UTI coronariana. Cara, aquela experiência entre a vida e a morte, foi ali que despertou algo dentro de mim que falava, disse assim para mim mesmo, falei, o que que é isso? O que é a vida? Comecei a perguntar, o que é a vida? Né? E, como sempre, a resposta vem de uma forma inesperada, assim, fala, o que é a vida? Olha o que eu cheguei. A vida é como se fosse um sopro, como se fosse um vento que vem por um tempo e se esvai. Aí é que eu comecei a perceber, que descobri que sou um ser único e singular e que estamos aqui em busca contínua de ser, né? Apenas isso. Então, obrigado, pessoal, por estarmos juntos aqui para esse debate que vai ser fabuloso. Tenha certeza disso. Obrigado. Até mais. E hoje, agora vamos a ele, né? Ao nosso convidado. Ele já deve estar aí na tela aparecendo para você. Você o conhece. Quem não o conhece hoje? Ele que hoje escreve a página 6.466 do livro da sua vida. Façam as contas. Ele é esposo da Maria, pai do futuro veterinário Luiz Diego, está na companhia há 29 anos, todos eles na GLP e todos eles no CCO. Ele acredita que aquilo que faz bem para o planeta, você tem o dever de compartilhar. E isso é tão verdadeiro no nosso convidado, que sendo ele também mestre em psicologia pela USP, ele iniciou recentemente uma série de palestras lá no CCO, no Centro de Controle Operacional, sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com adesão de pessoas, de todos os operadores do CCO e de pessoas até de outras gerências aqui da diretoria. Ou seja, como ele mesmo gosta de falar, de nada vale a habilidade técnica sem a inspiração. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz Alves. Uhum. Boa noite, obrigado por essa apresentação fantástica aí, Gilson. E eu não sei não, vou falar com o pessoal aqui de Jundiaí para te contratar para algumas rádios aqui, sensacional, viu? Parabéns, muito legal. Pessoal, é o seguinte, eu vou começar esse nosso bate-papo com uma frase interessante do livro que eu comentei com vocês, A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o difícil não é escrever um livro, o difícil é sentar a primeira vez para escrever o livro. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos eu não vou chamar inimigo, ele chama de inimigo, eu não chamo não, mas é um dificultador das nossas vidas, que é a nossa resistência em sempre querer subir de patamar, porque cada vez que a gente sobe de patamar, a gente enfrenta os nossos demônios, né? Bom, mas vamos entrar aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque ela tem muito a ver com o tema, com a questão do autoconhecimento, dessa busca, dessa luta contra essas nossas resistências internas, né? Essa dimensão psicológica que, às vezes, a maioria das pessoas hoje, elas têm uma certa dificuldade para enfrentar. E o Luiz, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais hoje sobre uma questão central na vida de qualquer pessoa, Luiz. Olha que roubada que você entrou, hein? Uhum. Vou antecipar para você que está nos assistindo que é um bastidor aqui, uma curiosidade. O tema de hoje surgiu lá no primeiro programa piloto desse projeto, onde o Kenshit, anfitrião aqui presente hoje, nós estávamos numa discussão sobre os desafios da liderança, comunicação, empatia. Ele fez uma pergunta que eu diria, Kenshit, naquele dia perturbadora. Você perguntou, gente, a pergunta principal dessa discussão é: você se conhece? Os grilos entraram aqui na nossa reunião, depois de um tempo em silêncio, e naquele momento nós percebemos que o desafio do autoconhecimento é vital para todas as demais áreas da nossa vida. Ou seja, nós conhecemos os recantos mais distantes do universo, mas temos muita dificuldade de olhar para dentro de si.
para dentro de nós mesmos. Por isso, Luiz, que você está aqui hoje, né? A gente foi buscar aí com você, um integrante novo da equipe, uma ajuda para você nos ajudar até com a sua própria experiência, com a sua própria jornada, com os desafios que você teve, a nos fazer entender nós aqui, os anfitriões, e as pessoas que estão assistindo, como é que esse caminho acontece do autoconhecimento. E aí, tem uma pergunta que eu quero te fazer, meu amigo, para você iniciar a sua fala já com a batata quente na sua mão. O Quentite jogou na minha e eu vou jogar na sua. Meu amigo, você se conhece? Não. Olha, Olha, já respondi. começamos bem aqui. Vamos lá, explica, Porque explica isso. esse não, ele tem uma gradação, né? Esse não, ele é um não definitivo. Porque, na verdade, Muito bom. vocês vão entender que nenhum de nós nos conhecemos completamente, né? Eu achei muito interessante uma frase do Vicentini na nossa reunião, que ele falou em transmutação, transformação e transmutação. Não me deixa mentir, Vicentini, que é a questão da forma e do conteúdo. O nosso conteúdo, ele está sempre em evolução, né? E aí, para exemplificar essa evolução, eu vou citar um pouquinho da minha vida, né? Bom, eu sou o mais velho de 5 irmãos, né? Minha mãe Belmira, eu nasci numa casa matriarcal, que a minha mãe, ela levava, né? Aquela moça da roça lá do interior do Paraná, levava os filhos assim a ferro e fogo, com valores muito católicos, né? Religiosos, muito certinhos. Então, eu fui crescendo nesse meio e eu por ser o mais velho, eu sempre ajudei a minha mãe a cuidar dos meus irmãos mais novos. Então, eu fui aquele cara, aquele menino que com 8 anos lavava aquela fraldinha de cocô, né? Ajudava meus irmãos nos estudos, e ao mesmo tempo eu tinha que estudar. Então, eu tinha que levantar com o Zebétio de manhã, não sei quem se lembra do Zebétio, né, Kenchite? Acho que você não se lembra do Zebétio, né? Aí, minha mãe... Pela risada do Vicentini e do Quinchite, eles já acertaram e eu não faço ideia, cara. Desculpa, eu não Então, tô você tão não novo. faz ideia, Wilson. Então, eu acordava com o Zé Bétio, joga a água nele, na cara, tal, não sei o quê, pegava minhas coisinhas e eu ia estudar. E eu sempre fui um moleque muito reflexivo. Eu sempre me interessei o seguinte, por que eu vivo nesse mundo, né? Por que as pessoas existem? Essas questões, elas sempre, desde pequeno, né? Eu me perguntava, por que nós existimos? E eu descobri o seguinte, uma das coisas que nos encaminham para o conhecimento, e aquele conhecimento interno, que faz você comunicar com o externo, quer dizer, você fica nessa questão da forma e do conteúdo, e ao mesmo tempo a sua relação com o ambiente, a sua relação com o espaço, a sua relação com as pessoas. Aí uma coisa que me marcou, a primeira coisa que me marcou, que eu falei, nossa, como a vida ela é sensível, vamos dizer assim. Em 77, eu estava no 7º ano da escola e o Elvis Presley morreu. Eu falei, nossa, como é possível um astro, né, morrer assim dessa forma, de uma forma tão simples? Será que a vida ela é tão frágil desse jeito, né? E aí aquelas relações todas com os amigos, namorada, né? E aí eu falei, bom, eu sou bom em matemática, gosto de eletrônica, mas eu estou insatisfeito porque eu não estou encontrando respostas. A minha principal questão é o seguinte, por que tudo isso aqui existe? Qual que é a finalidade da existência dessa estrutura, dos cursos técnicos, das empresas, desse planeta? Essas questões sempre me moveram. Bom, eu fui evoluindo, aí eu entrei na Embratel, né? Eu entrei na Embratel como técnico em telecomunicações, apesar de não ter essa formação. Aí, na Embratel, eu encontrei uma turma de amigos que realmente eu tive muita sorte. Esse pessoal gostava muito de acampar.
E nós, era aquela época que a gente conseguia aqueles 4 dias de feriado prolongado, e quando chegava esses feriados, a gente subia, a gente ia lá para a Ilha do Mel, a gente ia para Bertioga, e aí eu comecei a trocar muitos diálogos interessantes, que eu acho que muitos deveriam, inclusive, ser gravados, com esses amigos meus, né? E eu falei, bom, tem mais coisa no mundo do que realmente essa questão do trabalho, da linearidade, da racionalidade matemática, porque eu sempre fui muito racional, nesse período pelo menos, né? Mas essa coisa me incomodava. Bom, O que surpreende no seu relato é exatamente isso, né? Uma pessoa tão voltada para exatas, tão voltada para matemática, geralmente ela não se atenta às questões mais abstratas, né? Do pensamento e da existência. Isso já nasce com você de uma forma até paradoxal, né? exatamente. Aí, uma coisa diferente aconteceu na minha vida, foi o seguinte, e na segunda vez que eu fui para lá, eu fui sozinho, né? Porque eu já conhecia da primeira vez. Aí eu conheci um marinheiro aposentado chamado Peri. E ele falou: bom, faz o seguinte, acampa, você paga um aluguelzinho lá, né? E você, para minha avó, e você fica lá acampado no terreno da minha avó, que fica na Praia do Farol, né? E essa senhora maravilhosa, ela morava lá e o pessoal acampava do lado da casa dela e era uma pessoa fantástica. Ela me olhou nos olhos assim e falou: qual o seu nome? Eu falei: Luiz. Você é a primeira vez que você vem aqui? Eu falei: não, é a segunda vez. A primeira eu fiquei lá na pousada da Dona Quinota. Tá bom, então você pode ficar aqui. Pode ficar, arma sua barraca. E depois, um pouco depois, eu descobri que é o seguinte: ela olhava nos olhos das pessoas e tinha pessoal que queria acampar com ela e ela se negava. Ela se negava porque ela sentia a alma da pessoa. Uma senhora analfabeta, ela olhava e te decifrava de uma tal forma que eu falei: nossa, que ser maravilhoso, né? E aí, até que um dia eu estava tomando um café, ela chegou para mim e falou: Luiz, você não quer ler um pouco a Bíblia para mim? E aí eu comecei a ler algumas passagens da Bíblia para ela. E, meus queridos, eu só sei que é o seguinte: eu fui mais umas 10 vezes na Ilha do Mel, e sempre eu conversava com ela, muito velhinha. Depois, a última vez que eu fui para lá, ela ainda estava viva. Depois eu fiquei sabendo que ela havia falecido e se juntado às estrelas no céu, né? Pouco tempo depois, eu assisti um filme no cinema e eu falei: nossa, como eu tô velho, chamado Dersu Zalá. Esse filme Dersu Zalá, né, Kenshit, que você me perguntou, ele contrapôs uma visão do tecnicismo e versus a simplicidade e aquele espírito voltado para a natureza. Que era o seguinte: o Dersu Zalá era um senhor chinês muito simples e que serviu de guia para o exército russo na região da Mongólia, né? E o exército russo, aos poucos, descobriu que com aquela simplicidade, o Dersu Zalá tinha uma filosofia de vida simplesmente maravilhosa, né? Ele fazia tudo o que a natureza pedia, né? Sem questionar, sem procurar entender em grandes coisas, mas ele entendia a natureza, ele compreendia a natureza, né? Bom, aí é o seguinte, pessoal, nessa busca, em 1990, eu não vou contar os pormenores, mas eu tive uma oportunidade de viajar durante um ano, né? Pela Europa, eu fui parar em Israel, eu saí da Grécia, fui para Haifa, eu peguei um ônibus, fui para Tel Aviv, e de Tel Aviv eu procurei um escritório onde eu fui trabalhar no kibbutz. O kibbutz é um tipo de uma fazenda, uma comunidade que você produz uma série de coisas. Cada kibbutz produz lá. O meu kibbutz produzia algodão, produzia sapato, outros produziam iogurtes. E você vivia numa comunidade muito interessante, né? Mas ali em Israel também fazia parte da minha busca. De Israel,
rapidinho, né? Eu fui para o Egito, depois eu fui para o Nepal, fiz um circuito chamado Annapurna Trekking, que é mais ou menos 300 quilômetros ao redor de uma cadeia de montanhas também maravilhosa, né? E continuei a minha busca. Busca do que exatamente, né? Eu já estava, sem saber, conhecendo a mim mesmo, os meus limites, conhecendo as pessoas, conhecendo o planeta, né? Conhecendo figuras também maravilhosas, algumas temerárias, né? Pessoas perigosas, né? Que às vezes querem te fazer mal, e isso faz parte do planeta também. As pessoas não são tão boas, Infelizmente, né? infelizmente. Eu encontrei algumas pessoas não tão legais, não vou falar o país, né? Mas que você aprende a ficar safo também, né? E aí, em 91 eu entrei no metrô e comecei essa fase. Bom, essa segunda fase que eu entrei no metrô é o seguinte: eu comecei a trabalhar no vespertino, das 6 da meia-noite, das 18 horas até 24 horas. Aí eu falei, eu me perguntava, o que eu vou fazer o dia inteiro? Eu não vou ficar em casa, né? Eu não vou ficar em casa o dia inteiro e depois venho trabalhar, volto para casa e tal, porque uma das coisas que eu sempre gostei foi de estudar. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sociologia. Esse meu lado humano, eu preciso desenvolver. Eu vou fazer sociologia. Aí, olha só que interessante. Quando eu estava com o manual da FUVEST, eu comecei a folhear e tinha várias áreas, né? Engenharia, medicina, antropologia, sociologia, comecei a ler. Aí eu vi psicologia. Ao ler a designação, o que a psicologia me oferecia, eu falei, poxa vida, olha só aquela questão do conhecimento de si já. Eu já tinha, né, 29 anos na época. Aí eu falei, bom, é psicologia que eu quero fazer. Eu estou mais voltado a conhecer o indivíduo, a saber como que ele funciona, como ele funciona mentalmente, qual a sua relação, né, do interno, da sua personalidade, como é que ele se forma nessa relação com o mundo. Então eu entrei para fazer psicologia e, sinceramente, não me arrependo. Psicologia, como algumas outras áreas, eu acho que é uma área que todo mundo deveria fazer. Porque se eu estou conversando com vocês aqui hoje, e o que eu aprendi depois disso, e eu pude consolidar com todas aquelas sensações e sentimentos e conhecimentos que eu adquiri na minha jornada, né? Eu pude fazer um link com a psicologia. Curioso você compartilhar isso, porque você tem demonstrado aí na sua jornada de vida um autoconhecimento já apurado desde muito cedo, né, com essa sua busca. E aí você chega num ponto onde você já tem um emprego estável, né, já está lá no metrô, e você, diante de um guia da FUVEST, naturalmente hoje as pessoas são tentadas a buscar ou aquilo que vai reforçar a profissão dela, porque é isso que se impõe, ou aquilo que vai dar mais dinheiro, né? Então, assim, eu vou ali para engenharia, vou para medicina, vou para o direito, ou vou olhar para a minha função e vou especializar-se ainda mais. Muitas vezes isso é só a vontade dos outros, não é a minha vontade, né? Quando você tem, como você teve, né, esse autoconhecimento mais apurado, você consegue olhar para dentro de si e falar assim, o que eu quero é isso. Né? Isso. E eu acho que desde sempre a psicologia no ranking das profissões mais escolhidas, ela não está em primeiro, né? Das que pagam bem também, das que são mais famosas, das que dão mais know-how. Mas quando você fez esse exercício, você já mostrou ali que esse autoconhecimento apurado livra você de fazer decisões muito erradas, né? Decisões erradas a gente toma, até para poder aprender, mas ali olha que interessante, você fez uma avaliação do que você precisava e não daquilo que a sociedade impõe. Eu achei isso bem bacana da sua parte. Perfeito, perfeito. E aí, Gilson, você me lembrou uma coisa que não estava no script que eu vou comentar agora e que alguns de vocês vão rir porque ele é muito criticado. Mas acontece que eu também li um livro na época da faculdade, hein? Eu falei, eu vou ler esse livro. E é um livro que, se você pegar pelo espírito da coisa, é um livro fantástico, que representa a nossa jornada em busca do conhecimento, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Não sei se vocês leram esse livro. Opa, Paul O Rabbit, Alquimista, sempre presente.
O Alquimista é um livro fantástico, por quê? Porque é a história de um pastor chamado Santiago, simplesinho, lá na Andaluzia, e aí ele tem um sonho que ele vai encontrar um tesouro. E olha só, para encontrar esse tesouro, ele precisa ir para o norte da África, precisa ir até as pirâmides, e nas pirâmides ele descobre que o tesouro dele está realmente na igreja que ele teve o primeiro sonho, que é na Espanha, na Andaluzia. Mas olha que interessante, ele não, entre esse caminho, quando ele cruzou para o norte da África, aprendeu o árabe, foi até... olha, eu vou falar sobre o Alquimista, não sei se vocês se lembram, mas o Alquimista, ao mesmo tempo que o Santiago foi onde o Alquimista estava para ensinar a questão da alquimia, da transmutação, a transformação dos elementos, também um inglês muito técnico, né? Também estava buscando o Alquimista, ele queria conhecer o Alquimista, só que o Alquimista falou, olha, alguém está vindo para ser o meu discípulo. E todo mundo pensava no livro que seria o inglês lá, que estava buscando desesperadamente, e na verdade era o espírito simples do Santiago. Mas a questão do livro é o seguinte, ele precisou de toda uma jornada até a África, até as pirâmides do Egito e voltar, porque o tesouro estava escondido onde ele teve o sonho a primeira vez. Só que, se ele tivesse conseguido o tesouro desenterrado ali da primeira vez, ele não teria o maior tesouro, que é a jornada da vida. É aí que a base do autoconhecimento é você estar aberto a novas experiências, certo? O autoconhecimento, aos poucos, ele vai desenvolvendo uma sabedoria e, ao mesmo tempo, a nossa generosidade de poder compartilhar sem aquela questão do que você falou, Gilson, não, eu vou ganhar dinheiro com isso, Não, é o seguinte, é você compartilhar aquilo de bom que você aprendeu, porque alguém, em algum momento, vai aproveitar as suas histórias, as suas experiências e assim por diante, né? Luiz, você falou uma coisa importantíssima, que é nós estarmos abertos para novas experiências. E isso é uma coisa que poucos ousam fazer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, quando você se abre para novas experiências, quais são as emoções que você experimenta? Boa. Diante da nova experiência, que emoção você vive? Bom, não é que emoção, né? São quais as emoções? Ó, eu até acrescento na pergunta do Vicentini aqui para deixar ainda mais, mais aí apimentada a pergunta. Quais emoções e como uma pessoa que valoriza segurança, estabilidade, uma pessoa conservadora, faz para parar nesse ponto que você chegou? Né? Porque tem muita gente que está assistindo agora e fala assim, como eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Como eu queria ser um Luiz Alves, mas como eu queria ir lá para Israel, participar de uma comunidade que produz algodão, sapato, né? Essas coisas todas, né? Como é que faz, então? Quais são os sentimentos e como é que uma pessoa muito conservadora, muito apegada às suas próprias certezas faz isso? Se abre para novas experiências? Outra pergunta. As coisas são complexas, mas ao mesmo tempo são relativamente simples, né? Você achou que ia ser fácil estar aqui com a gente, né? Os caras não são fáceis. Não, é o seguinte, eu acho que é o seguinte, você sabe que uma das coisas que eu aprendi desse meu caminho aí é uma questão de conceito, tá? As pessoas, eu vou falar de mindset. Mindset é um conceito dentro do coaching, né? Que são as crenças, são os seus pensamentos, tal. Então você tem um mindset fixo e um mindset de crescimento, tá? Quem tem um mindset de crescimento, ele está sempre aberto a novas experiências, está sempre aberto a novos fracassos e aprender com seus fracassos e se impulsionar para novas experiências e novas sensações, como o Vicentini falou, né? Bom, agora, eu não estou falando aqui que quem tem aquela coisa muito arraigada, muito confortável, aquela situação que você não se sente
com necessidade de se movimentar para mudar uma certa condição, né? Eu acho que nós estamos numa sociedade que possibilita cada vez mais essa questão. Eu vou citar uma coisa, eu vou explicar, eu vou tentar, Vicentini, te explicar de acordo com uma coisa que eu fiz, né? Eu acho que se você está aberto a novas experiências, você tem que estar aberto a atacar a sua resistência e até a sofrer um pouquinho. Porque quem não está exposto a sofrer um pouco, você não vai mudar, né? Então, o sofrimento de agora traz um prazer no futuro. E em casa, você pode fazer um sistema, né, um banho chamado banho reverso, que é o seguinte, você toma 10, 15 minutos de banho quente e depois você esfria o chuveiro de uma vez. Eu falei, eu vou experimentar fazer isso. Rapaz, vocês não sabem, isso no verão, hein? Era num verão. Eu falei, eu tomei aquele banho quentinho, de repente eu esfriei, gente, eu saí debaixo da água. Falei, não, isso aqui não é para mim. Aí, é o seguinte, olha só, o significado do que eu vou comentar para vocês. Eu falei, não, eu quero fazer isso. É isso que a pessoa tem que entender. Se ela não quiser, ela não vai. Se ela não quiser, se ela não quiser ter o trabalho de ir para Israel, enfrentar a via dolorosa onde Jesus Cristo passou e para o Monte das Oliveiras, ela não vai. Né? Então é o seguinte, a pessoa precisa querer sofrer um pouquinho para ela ter novas experiências. E ela não vai ter uma nova experiência tomando um sorvete novo que a Que Bom vai lançar. Não é isso. A experiência nova é o seguinte, é uma coisa nova, um conhecimento novo, uma transmutação, uma mexida no conteúdo. Né? O que eu comecei a fazer, então, essa questão do banho? Eu comecei a ir diminuindo gradativamente a água, né? Até que eu fui me acostumando, e hoje, gente, eu não consigo viver sem esse banho. Pode ser no inverno, pode ser no verão, pode ser em Plutão, pode ser em Mercúrio, eu tomo um banho quente, esfrio a água e tomo aquele banho 20 segundos debaixo d'água, eu saio para trabalhar, quando eu chego, o pessoal não acredita na minha energia, né? Então, Vicentini, eu estou te falando isso por quê? Porque a nova experiência, a subida de patamar, a subida de degrau, ela te traz um prazer incomensurável. Por quê? Você passa a se conhecer melhor. As suas mitocôndrias agradecem, porque ela fala, olha, esse cara está fazendo alguma coisa por nós. O seu psiquismo se torna mais forte. As resistências que existem no mundo se tornam mais frágeis. Por quê? Você lembra que eu introduzi esse vídeo com uma frase, né, do livro A Guerra da Arte, exatamente. Mas é isso. A nova experiência, ela traz essa questão do prazer de ter suplantado uma resistência e você atingir um certo grau de maturidade, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento da sua força psíquica, conhecimento da sua força física, né? E aí você fica muito mais tranquilo para a boa guerra que você trava aí para outras experiências, tranquilamente, né? Eu acho o seguinte, eu gostaria de trazer aqui um pouco Platão. Eu acho que muito do nosso caminho, e a gente está falando daquela questão da resistência, é você quebrar os grilhões, né? O que o mito da caverna fala? O mito da caverna é o seguinte, são pessoas que estão sentadas com um muro atrás, algumas figuras passando por trás do muro, uma fogueira lá atrás, iluminando essas figuras e as pessoas nomeando, né, aquelas sombras da caverna. Quer dizer, se ninguém se questionar e falar, peraí, isso aí, o que é isso? É verdade isso? E por que essas correntes estão nos segurando, né? Então, a nossa busca, essa questão do conhecimento, do autoconhecimento, você saber as suas potencialidades, até onde você pode ir, até onde você pode enfrentar as guerras, é o seguinte, é essa busca de você quebrar os grilhões, começar a verificar que aquilo que vocês estão nomeando, que aquilo que nós estamos nomeando na caverna são apenas sombras, e pior ainda, a luz que está iluminando que causa aquelas sombras, ela não é nem a luz do sol, ela
é uma fogueira. E aí você começa um caminho e que eu acho que poucos seres humanos sábios, tal Buda, Jesus Cristo, né? Poucos seres humanos saíram da caverna. Eu não saí da caverna ainda. Eu estou buscando as saídas, né? Exatamente. Por quê? O caminho do ser humano, eu tenho certeza que é esse autodesenvolvimento. Você sair da caverna, descobrir que o que você estava vendo são sombras, descobrir que aquilo que estava projetado, projetando as sombras, o que possibilitava era um fogo e não sol. Aí, quando você sai da caverna, que você descobre, nossa, a natureza, o sol e tudo mais, você fala, bom, descobri as verdades do mundo. O grande prazer, Vicentino, é você saber que realmente você descobriu as verdades do mundo. Por quê? O Sol que nos ilumina, ele é apenas uma estrelinha, nós estamos num sistema solar, numa navezinha chamada Terra, pequenininha, e aí você começa a ter outros prazeres de descobrir, por incrível que pareça, é contraditório, que nós somos muito pequenos diante de um Criador imenso, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês lá, eu não me lembro, mas hoje eu me considero um hermético estoico. Não sei se vocês vão unir as duas coisas. Por quê? Do que eu estou falando? Eu acredito nessa busca do autoconhecimento que o primeiro mandamento do hermetismo, eles estão plenamente corretos. O que eles falam? É o princípio do mentalismo. Tudo antes de ser materializado passou pela mente de alguém. E aí, pessoal, eu pergunto, tudo no universo é perfeito, não é? Vejamos o sistema solar. Vejamos a galáxia. A nossa galáxia, nós demoramos 100 mil anos-luz para atravessar a nossa galáxia. Nós temos a 5 mil anos-luz daqui uma estrela que é 2.000 vezes maior que o nosso Sol. Imagina o brilho dessa estrela. Então é o seguinte, vocês acreditam, essa é uma pergunta para vocês, vocês acreditam que tudo isso, primeiro, não passou na mente de alguém? Vocês não passaram na mente de alguém? Será que nós estamos aqui por nada? Não. Nós estamos porque nós nos materializamos, mas antes alguém pensou. Alguém pensou, é tão perfeito que é impossível ninguém ter pensado. Esse é o primeiro princípio do hermetismo, que é o mentalismo, ou seja, tudo antes de ser material é Posso mental. aproveitar uma carona? Então, Luiz, aproveitando essa questão que tudo passa pela mente, entendendo que nós estamos no planeta Terra, estamos vivendo uma experiência ímpar que esse vírus nos trouxe. O que é que isso está trazendo para você em termos de novas experiências e mudanças de paradigma que você está precisando enfrentar diante de tudo isso que você falou? O que isso está trazendo para você? Como é que você está enfrentando isso? Quais são as mudanças? Para que você está precisando se abrir? Com você e com a tua equipe? Com a tua família? Bom, o primeiro de tudo, lógico, né? A gente discute uma série de situações. Por que isso aconteceu? Se isso a pandemia é uma coisa fabricada, não é, e tudo mais. E aí é o seguinte, eu fui muito claro com a minha equipe do metrô e com a minha família. Eu me considero um estoico no seguinte sentido, uma filosofia de vida que o primeiro mandamento você tem que gastar energia naquilo que você pode controlar. E aquilo que você não Muito bom. controla, não adianta você gastar energia. Então é o seguinte, tudo bem, a pandemia é alguma coisa criada, não sei o quê, mas nós temos algumas coisas para fazer porque nós temos que sobreviver. Temos que usar álcool gel, temos que usar máscara e tudo mais. Então é o seguinte, independente de qualquer coisa, vamos cumprir as regras para ninguém ficar doente. Se ela foi fabricada ou não, já é uma outra história, foge da nossa alçada. Então é o seguinte, o que mudou, né? Eu jamais imaginaria que um vírus, uma coisa é você ver nos livros de história, né? As pandemias e tudo mais, que mataram 40, 50 milhões, mas você não tem esse contato. Outra coisa é você viver a experiência, né?
da pandemia, ela é muito transformadora, porque você vê que realmente organismos tão pequenininhos, eles conseguem te vencer, né, de uma forma, às vezes, até banal. Então, a vida é importante, você pensa sobre a vida, mas você tem medo de perder a vida. Uma coisa que me trouxe muito medo é de perder alguma vida da minha família, alguma vida dos meus amigos, e reforçou essa questão. Gente, vamos agir no sentido de focar os nossos esforços para combater essa pandemia, não importa de onde ela venha. O importante agora é o seguinte, sobreviver à pandemia. E depois a gente vai viver, volta a viajar e assim por diante, tá? É uma nova experiência, faz a gente rever o quanto nós somos frágeis. Essa que é a verdade. A gente ficaria aqui por muito e muito tempo ouvindo você, Luiz, falar sobre todos esses poderosos, né? Eu acho que a capacidade de produzir mudança na vida de quem está assistindo é muito grande. Eu tive algumas reflexões aqui profundas na sua fala, né? A gente vive numa cultura onde se atribui ao ambiente, ao contexto, até ao signo que se nasce, né? Ele é organizado porque ele nasceu em setembro, então ele é de Virgem, né? Ele guarda dinheiro porque ele é de Touro. E aí você trouxe aqui, né, de uma forma muito simples até, eu achei assim, quando a gente consegue transformar o conhecimento de Platão e de Sócrates e tudo isso em algo que as pessoas conseguem aplicar, é muito profundo. E você trouxe assim, o segredo é só um, fazer. O segredo é só um, tome a decisão de olhar para dentro de si, tome a decisão de sofrer, tome a decisão de fazer as coisas acontecerem. É transformador isso, porque é simples. É transformador porque é simples. Fazer. Segredo é esse. E para fechar, Luiz, eu quero pedir para você, então, deixar uma mensagem final para quem está assistindo, para nós, os anfitriões aqui, de uma dica de ouro, né? Dessa busca do autoconhecimento, de como isso pode fazer a diferença na vida da pessoa. Na minha já fez muito, né? Algumas respostas foram me dadas aqui por você, sem você nem mesmo saber, né? Sobre algumas coisas. Mas eu queria que você deixasse isso para quem está assistindo. Bom, eu tenho várias dicas de ouro, né? Mas a dica de ouro que eu vou passar é baseado, inclusive, no Dersu Uzala, que representa a simplicidade em pessoa, e é um filme que eu espero que todos assistam. Então, pessoal, o conselho, até aproveitando a fala do Gilson, né? Você não vai para lugar nenhum se você não se propuser, né, a sair. Vai viajar, vai conhecer. Você não vai para lugar nenhum se você não estiver bem. Então é o seguinte, a dica de ouro é o que você precisa para estar bem, tá? Você precisa de coisas muito básicas, mas que vocês vão ver que, às vezes, o óbvio é meio difícil. Que é o quê? Se alimentar bem, comer comida de verdade. A gente fala que é o seguinte, você tem que comer tudo que você consegue descascar, né? Você tem que dormir bem, tá? E você tem que fazer exercício físico. Só essas 3 coisas já são fantásticas. Mas acontece que é o seguinte, você tem que adicionar uma certa dose de generosidade na sua vida. Seja generoso com você, seja generoso com as pessoas. E ser generoso é muito mais do que bondade. Ser generoso é você ser bondoso, você amar, você ter empatia e você principalmente ser generoso com você é o seguinte, reconhecer os seus fracassos e saber usar esses fracassos como propulsão para os novos sucessos. Não existe sucesso sem fracasso. Se na sua vida só tiver sucesso, alguma coisa está errada, tá? Então é o seguinte, aproveitando a fala do Gilson, seguinte, tomem chuva de vez em quando, tá bom? Isso é importante. Um abraço a todos. Ô, Luiz, muito obrigado pela sua participação. E vamos ter, sim, esse episódio 2, né? Continua, vai aparecer aqui, ó, continua. Esse bate-papo continua. Vicentini, suas considerações finais? Bom, estou muito feliz de estar aqui.
Sou muito suspeito para falar do Luiz, eu gosto muito dele, tenho um carinho imenso pelo Luiz, a gente tem já tantas conversas boas, né, Luiz? E Exatamente. o que eu posso compartilhar é o seguinte, por experiência própria, né? Que tenham coragem de se abrir para o autoconhecimento, se conhecerem. Que tenham coragem de, como o Luiz comentou e como eu tenho vivido, se abrirem para a dor da autorrevelação, porque a gente não é muito fácil a gente acabar descobrindo o que é. Às vezes a gente se decepciona muito, mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque à medida que eu vou me descobrindo, o meu sofrimento vai acabando em relação a um monte de coisa que eu imaginava, né? Eu vou trabalhando melhor. Então é isso. Sou muito grato a estar aqui, muito feliz por estar aqui e namastê. Obrigado, Vicentini. Kenshite, por favor, Bem, suas considerações finais. vocês repararam que eu fiquei em pleno silêncio, porque eu só estava me alimentando, né, de toda essa bagagem, Muito bom, experiência e muito tudo bom. mais. E me Rapaz, fez o rever. homem foi para Israel. O mais longe que eu fui foi Peruíbe. É bagagem que esse homem tem, incrível. Pois é, esse já, e ele me como que é? Despertou a minha vontade também ir para lá. Pode ser. Vamos. Mas olha, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Me resgatou aquilo que o Viktor Frankl disse, né? Quer dizer, se a última das últimas liberdades que o ser humano jamais poderá perder é a liberdade da escolha. Que escolha que você vai tomar? Que escolha que você vai fazer diante das adversidades da vida? Parabéns, meu amigo Luiz. Fantástico. A escolha, entendeu? Outra coisa, ele falou sobre generosidade. Eu sou testemunho vivo. Quando eu trouxe o meu sobrinho aqui de Presidente Prudente, eu falei, tio, que ser humano é esse? Que generosidade, que doação. Então, por isso tudo, obrigado, meu amigo. E faço votos para que a gente continue nessa caminhada, porque autoconhecimento é o caminho. Obrigado. Obrigado, Kenshite. E Luiz, eu vou tomar de você a sua resposta para ser a minha resposta a partir de hoje. Quando alguém me perguntar na rua, e aí, você se conhece? E a resposta para esse tema, para essa pergunta que a gente colocou nesse encontro, tem que ser: ainda não totalmente. Estou me conhecendo cada dia mais. Muito obrigado. Obrigado à participação dos anfitriões. Luiz, mais uma vez, obrigado. E você que acompanhou conosco aqui esse encontro, esse bate-papo, muito obrigado pelo seu tempo. Tem mais episódios disponíveis lá na plataforma e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Namastê.